Durante anos, a humanidade acreditou estar protegida pelo homem mais poderoso do planeta. Mas quando esse símbolo de esperança se transformou em seu maior pesadelo, o mundo mudou para sempre. Ao longo dessa jornada, acompanhamos a lenta deterioração do plutoniano, descobrimos mais sobre seu passado, seus traumas e os acontecimentos que ajudaram a transformá-lo na ameaça que aterrorizou o planeta. Enquanto isso, os heróis sobreviventes e seus antigos inimigos foram obrigados a deixar suas diferenças de lado em uma tentativa desesperada de salvar o mundo. Após ser capturado pelos alienígenas Vespa e enviado para Gihon, um asilo intergaláctico que abriga algumas das criaturas mais perigosas do universo, parecia que a humanidade finalmente estava livre de sua maior ameaça. Mas a paz durou pouco. Dentro de Gihon, o plutoniano reuniu novos aliados, enfrentou alguns dos seres mais perigosos do cosmos e encontrou uma forma de escapar. Agora, com o destino da Terra novamente em risco, chegamos ao capítulo final dessa história. Hoje veremos a conclusão épica da saga Inquebrável. Durante a ausência do plutoniano, a Terra havia começado a celebrar. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que a humanidade finalmente estava livre. O presidente dos Estados Unidos, antigo comandante das forças militares, faz um pronunciamento público anunciando uma nova parceria econômica internacional destinada a reconstruir o país e restaurar a estabilidade mundial. Mas naquele exato momento, o plutoniano retorna. Sem qualquer aviso, ele voa até o espaço e utiliza sua visão de calor para desenhar seu símbolo gigantesco sobre todo o continente norte-americano. O resultado acaba sendo a destruição de inúmeras cidades instantaneamente, com milhares de pessoas morrendo. Assim, qualquer esperança que havia tido até então desapareceu. Quando o público descobre que o vilão voltou, revoltas explodem por toda parte. A população perde completamente a confiança tanto nos governos quanto nos heróis remanescentes do paradigma. Enquanto o mundo entra em desespero, o plutoniano escolhe uma nova base de operações. Surpreendentemente, ele se instala junto com seus companheiros alienígenas em um hotel localizado na Coreia do Norte. De lá, ele cria sua nova base e volta sua atenção para o novo paradigma, agora liderado por Survival e composto principalmente por antigos vilões. O grupo tentava ocupar o lugar deixado pelos heróis originais, sem todo aquele heroísmo que era típico do paradigma e uma coisa muito mais autoritária que era bem a personalidade do Survival. O vilão então decide agir imediatamente. Ele ataca a equipe junto com seus companheiros alienígenas, muito mais fortes que o resto, os derrota sem dificuldade. O novo paradigma é completamente arrasado, com apenas Carrie conseguindo escapar com vida. Após isso, o plutoniano procura Beth Noir, que agora vive isolada em Los Angeles sem mais ser uma super-heroína, escondida em uma mansão abandonada. Ao vê-lo chegar, Beth acredita que finalmente será morta, mas em vez de matá-la, Dan a convida para fazer parte de sua equipe. Ela odeia a ideia, obviamente, consumida pela culpa, ela tenta tirar a própria vida diversas vezes. E se você acompanhou bem os vídeos até aqui, você sabe que os personagens dessa história têm uma mania de querer se matar. Entretanto, todas as vezes que ela tentou fazer isso, o plutoniano interferiu e a impediu de morrer. Enquanto isso, o presidente americano recebeu a visita de representantes da China e do Japão. Eles se reuniram para tentar encontrar alguma medida que seria possível contra esse vilão, já que todas as suas tentativas não deram resultado nenhum. Eles então revelam para o presidente dos Estados Unidos que possuíam uma arma antiplutoniano que mantiveram em segredo durante todo esse tempo. Só que existe um problema. O uso dessa arma resultaria na morte de aproximadamente 1/3 da população mundial. Mesmo assim, os representantes argumentam que não existe mais nenhuma alternativa que eles poderiam recorrer. Se o plutoniano continuar vivo, eventualmente toda a humanidade será exterminada. E após refletir sobre a situação, o presidente concorda em seguir o plano. Os três então ativam remotamente uma instalação localizada na costa chinesa. A base é operada por apenas um homem que permanece constantemente falando em um microfone e, de repente, uma explosão gigantesca destrói completamente o local. O operador morre instantaneamente e das ruínas surgem 2 enormes entidades alienígenas. De volta à Casa Branca, os representantes explicam que essas criaturas podem possuir alguma ligação com o plutoniano, porém eles admitem algo preocupante.
não tem qualquer forma de controlá-las. Indignado por essa informação ter sido omitida antes deles terem liberado as criaturas, o presidente ordena a prisão dos 2 representantes da China e do Japão. Pouco depois, ele descobre o motivo do porquê isso levaria à morte de 1/3 da população. A explosão liberou uma quantidade massiva de radiação que ameaça devastar a Terra. Enquanto tudo isso acontecia, o plutoniano deixa sua base e mergulha nas profundezas do oceano para refletir sobre seus próximos passos. Aproveitando sua ausência, Cutter, uma de suas alienígenas aliadas, se aproxima de Bete Noir. É então que ela revela sua verdadeira identidade. Ela era Mobius o tempo todo, que havia invadido o corpo da alienígena na fuga de Gihon. Mobius explica que vai transferir sua consciência para o corpo de Bete por considerá-la o hospedeiro perfeito. É nesse momento que as entidades alienígenas finalmente encontram o plutoniano. Após localizá-lo, elas facilmente o conseguem derrotar e revelam algo chocante. Elas são seus pais biológicos. Sem lhe dar qualquer chance de reagir, as criaturas lançam Tony através de um portal e o enviam para o fim dos tempos. Lá, elas explicam toda a verdade. Segundo elas, o plutoniano precisa ser punido por tudo que fez. Confuso e furioso, o vilão exige respostas e então os alienígenas revelam sua verdadeira identidade. Eles pertencem aos Ilhos, uma raça extremamente poderosa dedicada a coletar, preservar e estudar conhecimento por todo o universo. Os Ilhos explicam que 2 membros de sua espécie visitaram a Terra no passado e ficaram fascinados pela humanidade. Eles jamais haviam encontrado uma espécie tão emocionalmente complexa quanto os humanos, e querendo compreender melhor os seres, criaram uma sonda viva e a enviaram para viver entre eles. Por acaso, essa sonda entrou em contato com uma mulher que havia acabado de matar o próprio filho. As emoções intensas daquela mulher alteraram completamente a natureza da criação e a sonda assumiu a forma de uma criança humana. Após isso, a mulher, que sofria de graves problemas mentais, não aguentou cuidar da criança, tentou matá-la diversas vezes e não conseguiu, e tirou a própria vida. Posteriormente, a criança seria adotada por diversas famílias e seguimos até esse presente ponto da história que eu narrei até então. Enquanto tudo isso acontecia com o plutoniano, os 2 Ilhos acabaram sendo descobertos e capturados. Eles poderiam ter escapado facilmente, afinal eles eram muito mais poderosos que todo o resto, porém sabiam que a radiação liberada durante sua fuga devastaria toda a humanidade. Por isso decidiram permanecer presos. Após descobrir toda a verdade sobre sua origem, o plutoniano finalmente compreende a verdadeira extensão de seus poderes. Ele então pede aos Ilhos que o levem com eles como parte de sua nova raça, mas eles o recusam. Para eles, Dan continua sendo um erro. Como punição por tudo que aconteceu, eles o condenam ao fim dos tempos, sozinho, preso em um vazio infinito. Enquanto o plutoniano flutuava sem rumo através da eternidade, surge uma ajuda de forma inesperada. É Kubrick que aparece através de seu portal interdimensional. Ele está acompanhado de Max Damage, que é um antigo vilão do plutoniano em sua época como herói, que após a sua rebelação contra a humanidade, ele decidiu mudar de lado e se tornou um protetor da Terra. Após encontrar o alienígena, Kubrick então explica o que aconteceu depois de ter ficado preso naquele mundo alienígena. Utilizando os poderes temporais de Malice, ele conseguiu criar um loop temporal. Isso permitiu que ele recrutasse diferentes versões de si mesmo e juntos eles reconstruíram a tecnologia de teletransporte que havia sido destruída. Depois de finalmente retornar à Terra, Kubrick encontrou um planeta à beira do colapso, consumido pela radiação liberada durante os eventos recentes. Sem perder tempo, ele começou a procurar o plutoniano. No caminho, também recrutou o Max, acreditando que precisaria de força extra para o que estava planejando. Quando finalmente encontra Dan, Kubrick afirma que possui um plano para salvar a Terra. Mas existe uma condição. O plano depende da ajuda do próprio plutoniano. Em troca, Kubrick oferece algo que Dan jamais imaginou ouvir. Uma chance de redenção para ele. Segundo o próprio, usando os poderes de Malice, seria possível voltar no tempo e corrigir tudo o que aconteceu. O que Dan não sabe ainda é que Malice já estava morta. Ao ouvir essa proposta, Max Damage imediatamente se revolta, dizendo que ele estava cometendo um erro gigantesco. Ele argumenta que ao dar esperança ao plutoniano, está apenas permitindo que ele mate ainda mais pessoas no futuro, já que não havia nenhuma prevenção de que ele não iria surtar de novo como ele fez na primeira vez. Mesmo assim, Kubrick continua com seu plano.
Como primeiro passo, ele ajuda o vilão a compreender e dominar completamente seus poderes. Então eles passam por uma longa sessão de treinamento pelo vazio existencial. Durante esse treinamento, o plutoniano descobre habilidades que nunca havia utilizado antes. Ele aprende telepatia, aprende telecinese e passa a entender muito melhor a verdadeira natureza de seus dons. Com essa ajuda, Qubit desenvolve ligas metálicas especiais feitas a partir de um mineral específico. E segundo seus cálculos, esses materiais deveriam ser capazes de neutralizar a radiação espalhada pela Terra. Após toda a revelação de sua origem pelos Ilhos e a possibilidade de redenção que Qubit havia feito a ele, ele acreditou pela primeira vez que poderia ajudar. Com isso, ele leva seus dispositivos para a órbita do planeta e os espalha pelo mundo inteiro. Porém, a chance de esperança que eles imaginavam acabou falhando. Qubit descobre que a situação é muito pior do que imaginavam e a radiação é tão poderosa que acabará eliminando toda a vida terrestre em aproximadamente 3 gerações de tão forte que ela é. Algo que agrava muito essa situação é que quase todos os cientistas envolvidos na criação da tecnologia responsável pela radiação estão mortos ou desapareceram. Porém, um dos cientistas responsáveis nesse projeto ainda estava vivo e eles conheciam: Mobius. Ao ouvir esse nome, Dan imediatamente percebe que o vilão jamais ficou preso naquele planeta alienígena. Se ele desapareceu sem deixar rastros, existe apenas uma explicação: ele deve ter transferido sua mente para outra pessoa. Ligando os pontos rapidamente, o plutoniano volta para sua base e lá encontra exatamente quem procurava: Mobius, agora ocupando o corpo de Beth Noir. O vilão revela que desbloqueou todo o potencial dos poderes dela. Durante anos, todos acreditaram que Beth possuía apenas um poder de controle limitado da gravidade. Mas a verdade era muito diferente. Seus poderes eram muito mais devastadores do que qualquer pessoa imaginava. Usando essa força ampliada, Mobius e Plutoniano entram em conflito e o vilão consegue derrotar o alienígena. Em seguida, ele tenta violentar o próprio corpo de Beth diante de Dan. E ele não consegue reagir, pois qualquer ataque colocaria Beth em risco. É nesse momento que Qubit chega à luta. Utilizando sua tecnologia de teletransporte, agora muito mais avançada, ele consegue separar Mobius do corpo de Beth. Mas o plano não resolve o problema. Mesmo fora dela, Mobius continuava absurdamente poderoso, agora com uma consciência viva invisível. Em poucos instantes, ele também imobiliza Qubit. Sem alternativas, o herói teve que pedir ajuda ao plutoniano. Ele implora para que ele mate Mobius. Mas Dan se recusa. Ele acusa Qubit de ser um hipócrita, pois durante todos esses anos, ele seguia à risca a regra de não matar nenhum vilão sequer, e agora, quando ele estava prestes a morrer, ele muda de ideia. Dan afirma que só irá agir se ouvir Qubit dizer claramente o que deseja. Ele quer ouvir aquelas palavras que ele nunca quis dizer. Sem outra escolha, Qubit finalmente cede e diz exatamente isso, então o plutoniano parte para o ataque. Mobius, no entanto, já esperava por esse acontecimento e instantaneamente abandona seu corpo atual e transfere sua mente para Qubit. Porém, tudo isso já fazia parte do plano. Ele havia preparado uma armadilha para que Mobius justamente invadisse sua mente, e criando uma espécie de firewall mental em sua própria cabeça. Quando Mobius invadiu seu cérebro, o firewall prendeu ele dentro da mente de Qubit. Dessa vez, o vilão finalmente havia sido derrotado. E como benefício adicional, Qubit ganhou acesso a todo o conhecimento que Mobius possuía sobre a radiação. Com essas novas informações, ele descobre a solução definitiva. Os poderes gravitacionais de Beth podem funcionar como um gigantesco ímã. Ela seria capaz de atrair e absorver toda a radiação espalhada pela Terra. O problema seria a escala da operação. Esse ímã precisaria percorrer o planeta inteiro em um período extremamente curto, e só existe uma pessoa no planeta capaz de fazer isso: o plutoniano. Dan, porém, hesita ao fazer isso. Utilizando suas novas habilidades telepáticas que Qubit o ensinou, ele descobriu toda a verdade. Malice estava morta. Não existia viagem do tempo, não existia redenção para que ele pudesse desfazer todos os seus feitos.
A promessa feita por Kubrick era uma mentira e aquilo deixou o vilão extremamente furioso. Ele ataca Kubrick, mas o cientista não recua. Ele insiste que sua promessa ainda continua válida. Como último recurso, ele decide quebrar de novo sua regra de não matar. Kubrick revela que ainda possuía a bala capaz de matar o plutoniano. Utilizando o teletransporte, ele posiciona a arma diretamente dentro do coração de Tony. Ele o ameaça dizendo que se tentar removê-la ou se Kubrick morrer por apenas um instante, a bala explodirá. O plutoniano responde dizendo que consegue imaginar dezenas de formas de escapar daquela situação, mas Kubrick o pergunta se ele realmente está disposto a competir em inteligência com ele. Percebendo que o cientista provavelmente já calculou todas as possibilidades, Dan finalmente aceita. Utilizando os poderes de Mobius que ele havia conseguido ao aprisioná-la em sua mente, Kubrick consegue manipular a gravidade dos poderes de Beth e a entrega para o plutoniano. Ele então começa a trabalhar, voando pelo planeta inteiro absorvendo a radiação. Enquanto tudo isso acontecia, os outros membros do Paradigma buscavam uma outra alternativa para tentar salvar a humanidade, então acontecem diversas missões paralelas durante a história principal que não são tão importantes assim e, sinceramente, são algumas das partes mais fraquinhas da HQ. Eles descobrem os chamados Seeds of Life, artefatos capazes de romper completamente a ligação entre a vida e a morte, e se fossem plantados, toda a humanidade se tornaria imortal. Mas haveria uma consequência: nenhum novo nascimento poderia acontecer, e a espécie humana ficaria congelada para sempre. Porém, antes que eles tomassem qualquer decisão, Kubrick apareceu. Ele pede que eles guardem as sementes como plano de contingência e em seguida mostra o que estava acontecendo. O plutoniano estava salvando o mundo. Pela primeira vez em muito tempo, os heróis sentem esperança de alguém que eles sempre confiavam há muito tempo atrás. Ele então consegue absorver toda a radiação do planeta e a Terra é salva, mas com um custo muito alto. A quantidade de energia absorvida é colossal e grande demais até mesmo para o plutoniano suportar. Quando termina sua tarefa, Dan despenca dos céus. Seu corpo está destruído e praticamente consumido pela radiação. Era só questão de tempo até ele morrer. Caído diante de Kubrick, ele acusa o cientista que o enganou e fez aquilo apenas para que ele morresse de uma vez. A promessa de sua redenção era uma completa mentira, mas o cientista responde que ainda pretendia cumprir a sua palavra. Utilizando seus recentes conhecimentos roubados de Mobius, ele aprimora sua tecnologia de teletransporte. Agora, seus portais não se limitavam apenas ao espaço. Ele alcança todo o multiverso. Enquanto o corpo humano do plutoniano começa a se desfazer, sua verdadeira forma finalmente emerge com a sonda criada pelos Ilhos, sua essência original. Kubrick explica então que alcançou novos entendimentos e vê que o plutoniano nunca foi apenas uma pessoa. Ele é uma ideia que ganhou vida. E embora isso não apague seus crimes hediondos que ele cometeu, também significa que sua existência defeituosa não foi inteiramente culpa dele. Kubrick então afirma que o plutoniano em si não poderia mais ser salvo, mas a sua essência e a ideia do que o herói realmente representou durante todo esse tempo ainda poderiam ser mantidas. É então que ele executa sua última ação. Ele dispersa a essência do plutoniano por todo o multiverso, fragmentando a ideia de um herói altruísta, salvador e poderoso através do tempo e do espaço. Sua esperança era de que em algum lugar, em algum universo, alguém encontre essa ideia e a transforme em algo melhor, em algo verdadeiramente bom, que era o que o plutoniano deveria representar. Em um desses universos, essa ideia alcança dois jovens garotos. Motivados por aquela centelha de esperança que havia caído, eles começam a criar seu próprio super-herói. Nas páginas finais da história, descobrimos que aqueles garotos são Jerry Siegel e Joe Shuster e que eles estavam preparando a criação do Superman. E é assim que termina a história de Inquebrável. Uma saga que começou com a queda do maior herói da Terra e terminou com uma reflexão sobre poder, responsabilidade, redenção e natureza humana. Ao longo dessas 3 partes, acompanhamos a ascensão e a queda de um personagem que se tornou, para mim, uma das versões mais bem escritas dessa ideia do Superman corrompido, justamente porque ele conseguiu ir muito além desse conceito. Grande parte disso se deve ao trabalho do Mark Waid, que é
é um grande escritor e ferrenho fã do Superman, e as histórias dele do Homem de Aço são todas muito boas. E essa HQ se diferencia justamente porque, quando você olha para a premissa da história, é fácil imaginar que ela seria apenas mais uma obra sobre um Superman maligno destruindo tudo ao seu redor. E durante boa parte da narrativa, realmente parece que é esse o caminho que o Mark Waid pretende seguir. Mas conforme a história se aproxima principalmente do final, ele faz algo diferente. Em vez de transformar o Plutoniano apenas em mais uma versão do arquétipo do herói corrompido, ele decide resgatar uma das características mais importantes que sempre definiram o Superman, que é a esperança. É possível ver que durante toda a história, mesmo o Plutoniano tendo se rebelado e matando dezenas de pessoas, ele ainda gostaria que nada daquilo tivesse acontecido. E durante toda a HQ realmente fica um certo sentimento de arrependimento dele por todas as suas ações. Por isso, enquanto muitas histórias seguem um caminho mais pessimista, mostrando que o poder inevitavelmente leva à corrupção, a ideia de que mesmo alguém responsável por atrocidades absurdas ainda conseguiu no final fazer a escolha certa. Foi através dessa saga que muitas pessoas conheceram aqui o canal, então eu fico muito grato por vocês terem acompanhado até aqui. Muitos comentaram que essa HQ merecia muito uma adaptação e eu concordo. E pesquisando eu vi que em 2022 a Netflix anunciou que adquiriu os direitos de Inquebrável para desenvolver uma adaptação live action. E, bem, a Netflix não é, digamos, o melhor estúdio quando se trata de adaptação. Porém, desde esse anúncio, tivemos poucas atualizações oficiais desse projeto. Então, deve ser algo que vai demorar bastante ainda. Por fim, eu gostaria de saber qual foi o momento mais marcante dessa saga durante todos esses 3 vídeos. Deixe aqui nos comentários qual foi a parte mais legal dessa HQ que você gostou de ver eu narrando, e já traga aqui mais outras sagas de mangás ou graphic novels que eu possa falar aqui no canal. Já deixaram algumas sugestões interessantes aqui que eu vou trazer nos próximos vídeos, então sempre recomenda que eu vou lendo sempre os comentários e vou pegando várias ideias que vocês mandam. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para quem também gosta de grandes histórias dos quadrinhos. E é isso, e até a próxima saga.